Oi, mulher linda, maravilhosa. Eu estou aqui para falar com você sobre a cirurgia de retirada de útero, da qual eu também fiz. E como eu tive muitas dúvidas, eu senti medo, como eu ouvi inúmeros relatos, eu vim aqui para desmistificar muita coisa e para deixar você, para te dar dicas sobre como fazer o seu processo seguir de uma forma mais harmoniosa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo. Quando eu descobri que tinha miomas, foi devido a muita cólica que eu sentia, assim, fora do normal, e também comecei a ter um fluxo sanguíneo muito intenso e eu tive que procurar algo mais aprofundado para saber o que estava acontecendo com o meu corpo. Foi aí que eu descobri os miomas e devido ao enorme fluxo de sangramento ao qual eu havia tendo, a minha médica me passou um exame um pouco mais detalhado e foi quando eu descobri que tinha um pólipo no meu útero. E esse era o agente causador do sangramento excessivo. Então, quando eu fui fazer a retirada do pólipo para fazer uma biópsia, logo em seguida eu descobri que não tinha mais pólipo. O pólipo estava lá, apareceu no meu exame e eu fui fazer a biópsia desse pólipo e quando veio o resultado da biópsia que foi negativo, eu fui fazer um outro exame para ver a questão da localização e uma possível retirada e o pólipo já não estava mais lá. Então, o que aconteceu? Outro detalhe que eu quero comentar com vocês, e esse é um dos assuntos principais desse vídeo. Todos os relatos que eu ouvi sobre retiradas de mioma, retirada do útero, tanto na internet, quanto por médicos, quanto por pessoas às quais eu pude conviver e conversar pessoalmente, todos os relatos foram de muita dor pós-cirurgia. Muita dor, muito desconforto. Nossa, uma das meninas das quais eu conversei me disse que durante 15 dias ela pedia para morrer, para não estar mais aqui, porque era muita dor que ela sentia. Então eu fui ficando com muito medo. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô entrando? O que vai acontecer comigo? Mas foi aí que eu comecei a pesquisar. Então eu comecei a estudar, comecei a buscar artigos, comecei a conversar muito com as mulheres das quais eu tive contato e que tiraram o útero e que tinham miomas e não tiraram o útero. Comecei a vasculhar isso para tentar entender primeiro por que eu havia desenvolvido miomas. O que levou o meu útero a desenvolver miomas? O que aconteceu com o meu corpo que eu desenvolvi miomas? É genético? É devido a algum fator natural na mulher? Foi devido a uma cesárea que eu fiz? Todas as mulheres com quem eu conversei fizeram cesáreas, a maioria sim, mas um grupo pequeno não, e algumas nem tinham filhos. E eu pensei, poxa vida, por que isso acontece? Aí eu fui um pouco mais profundo. Por que eu desenvolvi miomas no meu útero? E foi daí que começou a minha grande jornada em relação a algo fantástico do qual eu quero compartilhar aqui com vocês. Gente, quando eu comecei a pesquisar profundamente sobre mim, sobre o meu processo, eu tive muito tempo. Primeiro eu quero dizer para vocês que isso demorou muito tempo. Tem, acho que 3 anos que eu descobri que estava com mioma e já estava bem grande. E de lá para cá eu preciso reforçar que o que me deu mais força para chegar onde eu cheguei foi o apoio que eu tive do meu parceiro, do meu marido, que é um homem incrível, uma pessoa fantástica, que
participa comigo da minha caminhada e do qual eu tenho muita gratidão, muita mesmo, por ter essa pessoa incrível na minha vida. Nada disso estaria acontecendo comigo se não fosse o apoio que eu tive do meu marido, as conversas, a compreensão, e todo o resto que ele fez junto comigo em relação ao meu processo e que me levou a chegar onde eu cheguei e estar aqui para comentar com vocês que isso não é algo de outro planeta. Mas eu quero falar com vocês de uma forma bastante profunda. Eu tenho um filho de 24 anos, do qual eu sou incrivelmente apaixonada e grata por ter tido a oportunidade de ser mãe, por ele ter me escolhido como sua mãe, por eu ter tido a oportunidade de cuidar de um ser lindo, fantástico, que hoje é um homem e já pai de uma menina de 6 anos, da qual eu sou avó. Então eu preciso comentar com vocês a partir desse processo também. Quando eu desejei muito ser mãe, eu desejei muito estar grávida, era um sonho gerar um bebê, ter minha barriga grande, sentir o bebê mexendo, pegar no colo, dar banho. Eu desejei muito ser mãe. Mas no dia da minha cirurgia, no dia do meu parto, eu fui para o hospital já sentindo dores, né, na região pélvica, o meu corpo já estava se preparando para o nascimento do meu bebê. Mas eu estava com uma cesárea marcada. Quando chegou o dia da cesárea, que eu fui a pé para o hospital, eu, minha mãe e o pai do meu filho. Então eu subi para o quarto já sentindo dor, já sentindo desconforto e com medo. Poxa vida, vai demorar a fazer essa cesárea e eu vou começar a sentir dor e eu não quero sentir dor, eu não quero. Então, quando veio a enfermeira e fez o exame de toque e falou assim, nossa, você já tá com 6 centímetros, mais um pouquinho, você consegue, o seu filho nasce aqui. E eu já me desesperei e falei pra ela, vamos descer logo, vamos logo, porque eu não quero sentir dor, vamos fazer a cesárea, porque eu não quero parto normal, eu não quero sentir dor, vamos logo. E a gente foi, e aí, por uma decisão minha, por uma escolha minha, eu interrompi todo o processo do meu corpo de se preparar para o nascimento do meu filho, e o meu filho também se preparando para nascer, para descer, para sair de dentro de mim e enfim me ver e estar nos meus braços. E eu não tô julgando quem faz cesárea, eu sei que tem inúmeros casos onde de fato a mulher não consegue um parto normal, mas esse não era o meu caso. Eu conseguia, olhando para trás e olhando a minha genética, o meu corpo, eu sei que eu conseguiria perfeitamente fazer um parto normal e teria o meu filho de uma forma natural. E de verdade, hoje, quando alguém me pergunta, Gi, do que você mais se arrepende, sem titubear, sem pensar, eu respondo, o que eu mais me arrependo é de não ter tido meu filho de um parto normal. Porque isso reforçou dentro de mim a ideia de repulsa e de não aceitação ao feminino, ao sagrado, ao qual é o meu papel nesse planeta, é o meu papel nessa minha vida, que é a aceitação do feminino. Mas isso demorou muito para eu entender. Por que eu digo que isso reforçou? Porque eu acredito que tiveram algumas questões também de infância, de adolescência, que me levaram a acreditar que ser mulher não era bom. Ser mulher era sofrido e era dolorido, era doloroso, e eu não queria fazer parte desse universo. E eu vou falar uma coisa para vocês, em vários momentos da minha vida, em vários momentos da minha infância e da minha adolescência, eu desejei ardentemente ser homem. Eu queria muito ser igual ao meu irmão, porque ele não passava pelas coisas que eu passei. Ele não menstruava, ele não sentia dor, eu sempre senti muita cólica, eu sentia muita cólica na minha adolescência.
ele não sentia dor, ele não sangrava, ele podia brincar até tarde na rua, ele não sofreu abuso. Então, essa é uma outra história da qual em um outro momento eu quero compartilhar com vocês. Mas nada para ele era ruim, no meu ponto de vista, claro. Nada para ele era ruim, era tudo muito bom, e enquanto eu sentia dor, ficava presa, sem poder sair, porque eu estava sangrando, estava com dor, não tinha disposição. E acredito eu que todos esses fatores me levaram a acreditar que ser mulher é algo muito doloroso, e eu não queria de forma alguma sentir dor até o meu parto. E de fato, a minha cesárea foi feita, eu fui para casa com meu filho, não tive nenhum problema pós-operatório, meu corpo se recuperou perfeitamente, magnificamente, e eu estava muito bem, muito feliz, vivendo a minha vida normal, como toda mulher, até eu descobrir os miomas. E aí eu comecei a questionar comigo mesma, em qual ponto da minha história eu desenvolvi miomas? Por quê? Todos esses questionamentos me trouxeram uma resposta. Foram anos de questionamento. A cada dia que eu acordava com dor, a cada cólica que eu sentia, a cada desconforto, todos os dias de manhã, quando eu acordava com muita dor, eu sempre sentia muita dor no período da manhã. Todos os dias de manhã, quando eu acordava com aquela dor, todos os meses, quando eu menstruava e vinha aquela cólica lacerante e aquele sangramento excessivo, em cada momento, desde que eu descobri miomas, eu vinha me questionando: por que eu desenvolvi miomas? Qual responsabilidade eu tenho nisso? Qual comando eu dei para o meu corpo em relação a isso? E eu descobri. Bom, antes eu quero comentar com vocês sobre o meu processo de retirada do útero. Eu retirei útero, trompas e colo do útero. E todas as pesquisas que eu fiz, que disseram que sentiria muita dor, inclusive eu me preparei para sentir dor, eu sei que eu vou sentir muita dor e eu escolhi agora, eu decidi mesmo que eu preciso tirar o meu útero. Então, eu me preparei psicologicamente, mentalmente para sentir dor, porque todos os relatos que eu tive me levaram a isso, a ter certeza de que retirar o útero, o pós-operatório é muito dolorido. E quando eu saí do hospital, a médica me deu uma receita para um opioide, né, que é um dos remédios mais fortes para dor, porque ele contém uma certa quantidade de morfina. E eu não precisei tomar nenhum. Eu tive sim alguns gases na barriga, algum pequeno desconforto, mas não era dor. Não posso chamar isso de dor, porque eu não precisei tomar remédio para conter. E vocês sabem por que isso aconteceu? Eu vou contar para vocês. É porque o meu corpo aceitou o meu processo. É porque a minha mente, antes do meu corpo, aceitou o meu processo. E sabe como isso se deu? Quando eu tive consciência de que eu estava negando em mim aquilo pelo qual eu vim, a minha missão, que é ser o feminino, ser a representação do ser sagrado, do feminino em mim, personificado. Quando eu descobri que eu negava isso ardentemente dentro de mim, e que provavelmente esse foi um comando que eu dei para mim mesma referente ao meu sagrado feminino, que é o meu útero, que é o meu órgão reprodutor, que é o meu útero, que é
o órgão, o único órgão capaz de fazer crescer uma vida dentro dele, de gerar vidas, né? Um ser sem útero, ele não gera vidas. Existe inseminação artificial, mas precisa colocar isso dentro de um útero, senão essa vida não germina. Então, esse é o meu papel, é aceitar o feminino em mim, é aceitar o sagrado em mim. Quando eu descobri que essa sim seria a possível causa de eu ter desenvolvido um problema a ponto de eu ter que tirar de dentro do meu corpo o útero, eu parei tudo. E aí foi muito doloroso saber disso, foi um choque. Eu falei, poxa vida, a chave eu descobri. É por isso que eu rejeito em mim aquilo que me faz ser um ser sagrado feminino. E eu rejeitei tanto a ponto de não conseguir segurar mais esse órgão dentro de mim. Em algum momento, depois que eu descobri isso, eu até tentei fazer um processo para reverter a situação. Mas, gente, foram muitos anos de negação, de repulsa. Então, deveria ter pelo menos a mesma quantidade de anos para frente para aceitar de volta. E já não dava mais, infelizmente. Quando eu vi que não dava mais, realmente eu decidi que não teria como segurar, não teria mais como estar com o meu útero dentro de mim. E aí, antes de procurar realmente um médico, depois de ter passado por inúmeros médicos, mas com aquela dúvida se eu ia tirar ou não, se eu queria ou não, se aquilo seria bom ou não, antes de procurar um médico, bater o martelo e falar, não, realmente eu preciso tirar, eu vou procurar um médico e agora eu vou tirar. Antes disso, eu comecei um processo comigo mesma, logo depois que eu descobri o que me levou a desenvolver essas questões dentro de mim. E aí eu comecei um processo de auto-perdão com meu útero. E todos os dias eu acordava quando eu sentia aquela grande dor, aquela grande cólica e o meu útero revirando dentro da minha barriga. Antes de sair da cama, eu colocava a mão na minha barriga e pedia perdão. Me perdoa pelo que eu fiz com você. Me perdoa por todas as vezes que eu neguei você dentro de mim e desejei que você não estivesse aí. Me perdoa por cada pensamento, por cada palavra dita que fez você passar pelo que você está passando. E a cada vez que eu sentia dor, a cada sangramento, eu comecei a pedir perdão. Quando eu senti dentro de mim que já havia acontecido um processo de perdão de mim para comigo mesma, eu comecei um processo de aceitação. Então, todas as vezes que eu sentia o meu útero, que eu sangrava, que vinha uma dor, eu conversava com ele. Eu sei que você já me perdoou e eu sei que você já aceitou, que agora não cabe mais você aqui. Eu sei que você aceitou o processo e eu te agradeço por isso. Então, todos os dias, né, eu tive um processo muito lindo comigo mesma, de aceitação e de agradecimento por ter tomado consciência. Não foi fácil, digo para vocês que quando eu descobri que eu mesma causo coisas em mim, e eu tive evidência fortíssima disso, foi um choque muito grande e a princípio eu quis negar essa realidade. Mas, poxa vida, não tinha como negar.
Então eu decidi aceitar. E ao aceitar, ao me perdoar, ao aceitar e ao agradecer, o meu corpo entendeu que de fato eu precisava tirar. E aí tudo fluiu. Eu havia passado por inúmeros médicos e assim que eu tomei consciência e fiz esse processo comigo, eu decidi ir em uma médica da qual eu nunca tinha ido. Ela foi tão assertiva em tudo. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei internada, né? Eu entrei no dia 12 para internar e fazer a minha cirurgia e saí no dia 13. Eu saí andando, claro, com muita dificuldade, devagar, com a ajuda do meu marido ali do meu lado, mas eu saí andando e vim para casa. E eu não moro perto, eu moro bem longe. E todo esse processo não fez nenhum efeito negativo dentro do meu corpo, porque o meu corpo já havia entendido. Então, no dia seguinte, eu estava muito bem, com a barriga inchada, me recuperando, andando com dificuldade para levantar, não estava conseguindo me sentar direito. Então, o meu marido me dando banho, me levantando, me sentando, levando comida para mim, levando água e os remédios para mim, que ele fez com muita maestria. Separou, dividiu certinho tudo que eu tinha que tomar, o horário que eu tinha que tomar, quantos dias, pôs o despertador para tocar de madrugada para acordar, para não perder o horário dos meus remédios. Isso também foi muito importante. Mas não teve um dia que eu precisei tomar um remédio para dor. E uma coisa que eu preciso comentar com vocês. Nas primeiras 24 horas após a minha cirurgia, o meu marido fez um esforço grande para que eu conseguisse me levantar da cama. E isso fez toda a diferença durante o meu processo. Eu consegui me levantar, com a ajuda dele, ele me ajudou, eu me levantei, dei 2 ou 3 passos e ele me voltou para a cama novamente. Isso ajudou a assentar o intestino e os demais órgãos do meu corpo e aliviar a pressão e os gases que estavam se formando ali. Então eu aconselho vocês a terem esse esforço também. E é claro, tudo depende de cada processo, tudo depende de como o seu corpo reage, de como a sua mente reage sobre o seu corpo. E hoje está fazendo 13 dias da minha cirurgia e eu estou muito bem. A minha barriga já está bem menos inchada, quase não tem. O meu corpo respondeu muito bem a todo esse processo, porque antes do meu corpo, eu trabalhei a minha mente. E é esse o recado importante que eu quero deixar para vocês. Eu não estou dizendo que o seu processo é parecido com o meu, eu não estou dizendo que você pensou as mesmas coisas que eu quando eu era criança ou adolescente. Eu só estou dizendo que você pode olhar para você de uma forma genuína, de uma forma amorosa e reconhecer em você o que precisa ser reconhecido para que você se cure e para que você tenha a ajuda necessária também para se curar. Eu quero dizer para você, mulher, que não tenha medo, não fique receosa, não sinta medo. Se você precisa tirar o seu útero, existe um motivo. Se aprofunde, encontre dentro de você esse motivo. Vasculhe os seus antepassados, as mulheres dos seus antepassados. Vasculhe dentro de você tudo que possa ter havido com você. Tente encontrar respostas. E que você consiga achar a resposta do seu processo para que você consiga se curar. E eu quero dizer para você o quanto foi importante para mim o apoio que eu tive do meu marido, que ele me deu apoio o tempo todo, ele esteve comigo durante cada segundo. Ele parou toda a vida dele para se dedicar a mim durante uma semana sem parar,
durante cada segundo, e isso também fez toda a diferença. Eu desejo que você tenha um excelente processo. Ao longo de outros vídeos, eu quero comentar com você outras questões referentes também ao meu processo e que eu tenho certeza que pode te ajudar. Obrigada por estar comigo, obrigada por ter clicado nesse vídeo, e eu deixo a mensagem para você. Cada um tem o seu processo. Tudo bem estudar, tudo bem procurar resposta em outras pessoas, mas você precisa saber que a resposta está dentro de você. O seu corpo responde aos seus comandos mentais e você precisa saber disso. O seu corpo responde aos seus estímulos emocionais e você precisa compreender isso. E essa é a grande mensagem que eu quero te passar nesse vídeo. No mais, eu desejo que você tenha um excelente processo. Se você ainda vai tirar o seu útero, eu espero que isso ajude muito você. Se você já tirou, você também tem o poder de mudar isso dentro de você. E se você clicou nesse vídeo, é porque nós temos algo em comum. Semelhante atrai semelhante. Não é à toa que você clicou nesse vídeo. E eu te agradeço profundamente, porque estamos conectados. Grande beijo.